Sejam bem-vindos a mais um Crônica Carioca. Eu me chamo Gregório Martins. Esse é o episódio 12, que se chama Fila para Selfie. O Rio virou um cenário para o Instagram. E hoje, para me ajudar a responder essa pergunta, aliás, antes, de apresentar o convidado, é uma coisa que vocês têm reclamado e que realmente, tem puxado minha orelha. Que diabo de youtuber é esse, né? Porque eu tô esquecendo de pedir pra vocês se inscreverem, curtirem também o vídeo. Quem tá aí nas plataformas de áudio, também deixa o like. Aí, plataforma de áudio é uma loucura, Cada uma é uma coisa. Mas, enfim, não esqueçam, de compartilhar também, pra ajudar o podcast a ir crescendo organicamente. E hoje, pra me ajudar aqui a falar sobre essa história, porque eu sei que essa pessoa aqui, ela tem muito a ver com o tema. Um pouquinho de história. Eu tenho o Gabriel, do iCarioquei. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Gregório, eu que te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho sobre Rio de Janeiro, né? É uma coisa assim. Rio de Janeiro é uma das maiores paixões que eu tenho hoje, né? Rio de Janeiro, Fluminense, samba e algumas outras coisas. Mas assim, essas três estão junto com a minha família, né? No Top 10. nível mais alto, né? É. E falar sobre o Rio de Janeiro sempre é uma alegria, né? Então, muito obrigado pelo convite. Ah, imagina. Pô, eu falo pra todo mundo que você é a pessoa, é o carioca mais carioca que eu conheço, que eu já vi. Eu Não à gosto. toa, a sua página Eu chama gosto. Ele veio, quem tá aí nas plataformas de áudio não tá vendo, mas ele veio com uma camisa que tá assim, eu amo São Paulo. Aí tem uma imagem do Rio de Janeiro. Essa camisa é maravilhosa. E eu Não, usei ela lá em São eu Paulo, né? vi, eu vi que você postou. Ixi, que loucura, cara. Como é que começou essa ideia assim, que você teve de criar esse perfil? Com esse Cara, nome que é genial, cara. então, tudo começou foi em 2016, janeiro de Caraca, tem 2016, né? tempo isso. São 9 anos e meio já, né? Vão fazer 10 anos ano que vem. E começou no Instagram. Comecei, na verdade, cara, na época, eu comecei fazendo um aplicativo, era uma espécie de TripAdvisor do Rio de Janeiro, né? Ah, E o nome, ele veio de uma tentativa de página de meme que eu ia fazer naquele momento, né? Então, assim, era uma página, se eu não me engano, este é um carioca, que era o nome da página, e ela era uns memes, e era no Facebook isso, não era nem no Instagram na época. E aí eu pensei mais ou menos assim, o personagem falando sobre situações do cotidiano do Rio de Janeiro, né? uhum. E em algum momento ele ia falar a frase, carioquei. E daí veio o Ah, nome. Só que eu já comecei já com dicas, nunca cheguei a fazer o meme, ah. foram sempre dicas. Mas a ideia de página no início era de humor, então por isso eu misturo um pouco de humor e de dicas também, então, É, né? porque você fala de muitas coisas, né? Não só de comida, né? Eu, Porque eu cheguei no seu perfil por comida. sim. Mas depois eu vi que você fala de várias outras coisas também. No Cara, carnaval você fez vários vídeos. pois é, e foi o carnaval mais legal que eu consegui trabalhar esse ano, né? Porque eu fui a todos os dias, né? De desfile, Você e foi nos assim, ensaios também, que eu eu fui vi. nos ensaios, eu só não fui na quadra da Mocidade e da União de Padre Miguel, porque não deu tempo, porque eu comecei a ideia muito em cima, e sendo muito Ah, sincero, sem apoio nenhum. Eu fui na cara e na coragem, eu cara. olhava, né? E eu acho que assim, o carnaval tem um grande problema que ele tem falta de informação. É. Né, A gente você falou isso no episódio passado. assim, não é uma coisa. Eu espero até que com essa nova administração da Liesa isso tenha uma facilidade maior. Mas você geralmente descobre qual é a data da disputa de samba em cima da hora. Você geralmente descobre onde vai ser o ensaio em cima da hora. Não tem um calendário quando você entra, por exemplo, na rede social ou É. no site da maioria das escolas. Não digo todas, tem Sim. algumas que sim, mas a maioria não. Não, não Então. tem. É. É muito complicado isso. E aí eu só não consegui ir nas duas que talvez sejam as mais perto da minha casa, inclusive, né? Então, Ah, mas cara. foi que eu fui É. deixando por Mas aí você último. ia nos de rua, né? Que eu vi que você foi Eu no. fui em todas de rua, né? Exceto essas duas. E eu entrava na quadra, né? O ensaio de quadra, eu acho que eu fui em Ah, um ou dois, eu tava, tipo, de fato de quadra, né? Que caramba. foi Beija-Flor, né? E qual foi o outro ensaio de quadra? Ah, fui na da Vereadora, que eu fui nos dois dela, né? Então. E aí foi isso, mas. É, porque eu vi que você postava rios assim, enlouquecidamente, né? Era um atrás do outro. Ah, mas E isso, o seu público é muito engajado, né?
Eu fiquei Cara, impressionado, cara. foi no Porque quando carnaval você fazia foi publicidade, muito. pedia pro pessoal ir lá comentar, e o pessoal ia Sim. lá e fazia mesmo. Sim, assim, tem épocas, né? Eu acho que a própria rede social Sim, mesmo sim. me É. tolhe em algumas épocas, né? Mas no carnaval eu não posso reclamar, foram 6 milhões de visualizações em Caramba. 5 dias, né? Nossa, muita coisa. E carnaval, assim, por mais que, pô, fui pra camarote, cara, eu não bebia, eu não arredava o pé do lugar, eu queria filmar tudo, É, eu queria tirar foto de tudo haja e fazer memória. realmente uma. Caraca. É, porque era muita coisa mesmo. E Cara, são vídeos curtos, né? Então imagina a sim. quantidade de material pro que você postava, assim, deve ter sobrado muita coisa. Cara, assim, pra tu ter uma ideia, de celular a maioria das escolas eu fazia 60 ou 80 arquivos. Que Teve escola que isso, chegou cara. a 120, 130. Acho que alguma bateu até quase 200. Não sei, talvez a Grande Rio ou a Viradouro, que pra mim foram as que mais me empolgaram, Sim. né? Apesar de eu não, a Viradouro me empolgou no momento porque eu acho que ela foi a primeira que assim me deu um impacto positivo. Não Uhum. acho que ela foi melhor do que as que ficaram acima dela. Sim. Mas a Grande Rio, né, pra mim foi a que mais me impactou no carnaval inteiro, né? E sem fazer juízo de valor se merecia ou não ter, Uhum. ter vencido o carnaval. Mas eu Não, acho que mas essas. realmente, já tem uns anos que a Grande Rio Não, vem ela. dando uma guinada, né? E com o enredo que ela tinha, né? Sim, Os dois sim, sim. carnavalistas Eu que eu não acho. esperava também que fosse isso, Sim. né? Que são sensacionais, né? O Leandro e Sim. o. Esqueci o nome do parceiro do Leandro, pô, Também não lembro. Gabriel Gabriel, Haddad. isso é. Uma amiga minha, prima do Gabriel, inclusive. Ah, Agora estão na, cara. na Vila Isabel. É, E com o dinheiro também que foi investido, eu tinha já sim. uma noção que o carnaval deles ia ser uma coisa assim absurda, né? É, Então, é. Não, de fato. E assim, uma das coisas que eu acho muito legal no que você faz é que você, pelo menos a imagem que você me passa é que você é uma pessoa muito honesta. eu sou eu mesmo, cara. Então, pois é, você não parece ser um personagem. E a gente sabe que no Instagram, especialmente esses, né, de dicas de coisas, a gente sabe que tem muito disso, porque rola dinheiro, né? Sim. Você já se sentiu alguma vez pressionado pra fazer alguma coisa? Já te pediram pra fazer alguma coisa assim e você achou que não tinha nada a ver? Cara, eu vou ser muito sincero, assim, em alguns momentos eu tento me conter pra não me queimar com certas coisas. Mas, por exemplo, esse ano eu fui me conter pra, de algumas situações, né? Por causa de um concurso agora que teve e tal, tipo, nem vou falar sobre ele. Sim, Mas. E aí depois eu pensei, cara, tipo, eu não fui aprovado, acho que foi de forma injusta. Mas pra mim não valeu a pena ter me contido, porque teve uma série de coisas que eu queria ter falado, né? sim, E eu não falei nesse tempo, né? Tipo, coisas que eu acho que às vezes são erradas na cidade, ou às vezes coisas que são assuntos que eu gosto de falar, mas eu me tolhi. Então, assim, são poucos momentos que eu tento me tolir. E geralmente eu acho que não vale a pena, porque, cara, eu acho que nada me deixa mais tranquilo do que a minha consciência estando bem comigo mesmo do trabalho que eu tô fazendo, sim. sabe? É. Não, e o resultado negativo disso, às vezes, é um negócio assim que não tem Sim, volta, né? sim. Eu lembro que teve um influenciador que fez, acho que uma. Eu não lembro se ele fez uma live, alguma coisa assim, com uma dessas empresas aí que faliu ou tá pra falir, né? Que. Sei quem é. Pois, Um e amigão cagou, meu. cara. Eu fiquei Amigão morrendo de meu, dó, é cara, o porque ele me Will. parece ser um cara muito Ele é legal. um cara maravilhoso. Eu vou te falar, é o cara É. mais gente boa. Você tem que trazer ele aqui, inclusive. Ah, Ele, sim, com ele é certeza. resenha pura, ele é um cara É. que morou na Polônia, fala 5 línguas. O nome da Caraca. página dele é Rio pra Pobres. É isso mesmo. Né? E assim, aquilo ali foi. Foi Assim, Urbi, acho que era Urbi. foi a URB, né? Eu tive problemas com a URB, né? Sim, Entendeu? Eu tive problemas porque eu comprei alguns pacotes deles, né? E o que não foi feito cumpriram, foi né? muito feio, né? Enfim. Mas o Will foi, assim, eu não teve, ele foi ingênuo, sabe? Eu acho Uhum. que naquele momento ele Sim, foi muito ingênuo, porque ele não tinha noção do tamanho do problema que a URB estava passando, envolvida. né? Muitas pessoas, né, tipo, compraram aquilo cara, viagem é sonho, né? Sim, Você sim, lida com sonhos, é sim. uma coisa assim E é muito, muito dinheiro que é muito investido, né? dinheiro, É. exatamente. Pô, eu devo ter gastado quase 10 mil reais Que ali. Eu isso? consegui ainda viajar algumas vezes e tal, mas consegui o dinheiro de volta, né? Em algumas, mas perdi dinheiro lá também, sendo muito sincero, né? Nossa. E aí o pessoal caiu em cima dele, mas era até natural que caísse mesmo, mas acho que os danos foram pequenos, sabe? É. Pra ele. E nem merecia, porque ele é um cara Sim, eu também achei. Fiquei muito com muita dó. Fiquei sensacional, com cara. muita dó.
Ele é um cara muito sensacional. E ele faz uns vídeos assim, porque né, esse nome Rio pra Pobres, Sim. é porque o que ele faz, o que ele mostra são coisas que você também mostra, né? Lugares onde geralmente esses grandes influenciadores não mostram, né? Zona Norte, Zona Oeste, que eles ficam muito ali na Zona Sul. E ele ainda tem uma questão assim maior, porque ele de fato vive aquilo que ele Tá faz, falando, né? Até o próprio, entre aspas, personagem que ele bota ali nos vídeos dele, né? Por sinal, o canal do YouTube dele é maravilhoso. Uhum, verdade. Ele vai de chinelo, ele vai com a blusinha, ele vai de ônibus, entendeu? Então. E é uma mega produção, leva Sim, drone, tem muita ele é um coisa. cara que mora na Zona Oeste mesmo, né? Ele mora em Campo Grande, né? Então, Legal. assim, eu acho assim, um cara muito subvalorizado, até por causa do Sim. nome da página dele. Muita gente tem preconceito também, sabe? Verdade. Né? Mas, pô, o trabalho dele é fantástico, maravilhoso. É verdade. E aí, assim, eu lembro que você também se meteu aí, né, meio que indiretamente, numa questão que eu concordo 100% com você, que é essa coisa do turismo de selfie. Porque já tá difícil atualmente. Eu fui um dia desses no Pão de Açúcar e era assim, fim de tarde, e era impossível de você tirar uma foto. Sim. Porque as pessoas, antigamente você tirava uma foto, e aí não tinha como você ver, né? Você falava, pô, tirei uma foto, tá ótimo, né? Registrei aquele momento. Agora você tira 30 fotos, você não gosta das 30 fotos, você quer tirar mais 30 e fica ali 3, 4 minutos fazendo uma fila gigantesca de gente atrás, né? Por um lugar onde você tá. E agora ainda tem uma coisa que é pior, porque além de tudo isso, ainda tem guia de turismo que fica incentivando esse tipo de coisa. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, você tirar selfies é muito bom pro turismo. Você tirar selfies. Não tem problema Porque nenhum com isso. Você tá você registrando vira aquele maior momento. divulgador também Exato. daqueles lugares. Claro. Por exemplo, foi uma discussão que eu tive agora com a questão do Parque Lage, que o Parque Lage tá querendo fechar pro... Sim. E, cara, como é que você vai achar ruim uma pessoa que vai lá tirar selfie, sabe? Pô, ele vai divulgar pro mundo inteiro, sabe? E que ali é mais uma escola de gente. arte, né? Mas, assim, Ah, sabe o que que, acho que que eu acho? se não fosse, eu até concordaria, Sabe assim. o que eu acho? Eu acho que, assim, talvez, né, se tivessem feito isso quando a escola de arte estava lá e não tinha visitação, né, você, né, vou botar só para o final de semana, ok, mas hoje é um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Sim. E eu não concordo, eu, assim, particularmente, respeito a opinião de qualquer um, mas eu não concordo de você, hoje o turismo é uma das principais máquinas do Rio de Janeiro. Sim. Eu não concordo de você tirar o turismo dali e manter a escola. Pra mim, a escola que tem que se mudar. Entendeu? Na minha humilde opinião, né? Quem não acha, tudo bem, eu concordo. E às vezes eu posso estar errado também. Eu não sou o dono da razão. Sim. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, a escola deveria se mudar. Por quê? A escola tem a possibilidade de estar num lugar talvez mais moderno, com uma estrutura melhor, né? Porque ali, se você entrasse ali dentro, não estava também tão bem cuidado assim, sabe? Sim, né? Algumas vezes eu entrei dentro do Parque Lage, sabe? Não, ali não é bem cuidado. E você pode criar um ecossistema de um turismo dentro de um lugar e dentro de uma região que tem vários atrativos turísticos, né? Como é ali o Jardim Botânico, o próprio Jardim Botânico, o Parque lá, a Vista Chinesa lá em cima, né? O Parque da Gávea um pouquinho mais à frente. Você pode criar um ecossistema... E ali meio que eles desperdiçam, né? Porque assim, só tem aquele café lá dentro, tem acho que um food truck lá de fora, e mais nada. E mais assim, nada. Né? E assim, o parque por si só... É porque a pessoa vai lá realmente pra tirar foto ali. Sabe? A verdade é que as pessoas vão ali pra tirar foto, ponto. Entendeu? Mas então, tinha como prendê-las ali. Sim. Com outros atrativos. E mais, há pouco tempo atrás tinha um lugar que agendava. Tinha, verdade. Por que não volta a fazer isso? Se o problema é a superlotação, sabe? Sim, concordo. Dá pra conviver no ecossistema. Eu imagino que, né, muita confusão... Claro que a escola não tem como se manter ali. Mas, assim, essa é a minha opinião, sabe? Mas eu posso estar muito errado sobre isso. E isso é uma das poucas polêmicas que eu entro, assim, mas, né? Tipo, também se eu tiver errado, mas se alguém quiser me mandar mensagem... Aquela que você entrou lá do guia, eu concordo com você, porque é um negócio que era muito cedo, é bem de manhã, e é o que eu falei, o guia quer fazer um book da pessoa. Cara, então imagina as outras pessoas que estão ali sem guia não conseguem tirar foto. E não só isso, ali é uma reserva ambiental.
né? Por que Sim. que Que é o Mirante. Qual que é dos o Mirantes? Mirante Dona Marta, lá Dona em Marta, cima, isso. né? Ali é uma reserva ambiental. Aí você chega muito, muito, muito cedo, o pessoal chega muito, muito cedo. Sim. Eles botam vários turistas, porque eles levam vários, eles botam todo Uhum. mundo na mureta, Isso, né? é. Tipo, Eu já vi. e aí você chega, independente da hora que você quiser, você não consegue tirar foto ali na mureta, porque o pessoal fica ali 30, 35 minutos. Eles Aí levam luz, é um eles negócio levam assim. luz, eles levam, fazem Ah, piquenique. Pro turista que tá ali, pô, é maravilhoso. Você vai tirar fotos maravilhosas, sim. você vai ter uma experiência incrível. Pô, mas Mas tá e pra quem monopolizando o não espaço tá... público. Exatamente, pra quem não tá indo? É. Até o ponto que ou vão fechar por briga, por alguma coisa que ia acontecer, até porque assim, eu fui ameaçado várias vezes, cara. Que Tipo, isso, eu velho? fui ameaçado, entendeu? Falaram, teve um que virou e falou, eu cheguei a registrar BO, pra você ter uma ideia. Que Teve isso? um que chegou falou, vem aqui no dia seguinte de manhã. Assim, por muito pouco, é porque eu sou meio maluco, sabe? Eu sou meio maluco. Mas por muito pouco eu não fui no dia seguinte. Eu queria saber o que eles iam fazer comigo na frente dos turistas ali. É, Entendeu? Porque é, aí mostra o nível do profissional é. Ah, mas eu não vou nem entrar nessa seara entendeu? aí, meu filho, porque eu tenho muito a Então, dizer. não, e assim, cara, tipo, e aí, sempre quando acontece alguma coisa assim, porque tá muito cheio, a culpa é do influenciador. Foi que nem agora no parque lá, jogaram a culpa na gente. Mas a culpa não é do influenciador. Não, lógico que A não. culpa é da internet num todo. Se não fosse influenciador, ia ser uma pessoa qualquer que ia postar um vídeo lá e ia bombar. Sim. Como vários outros lugares foram. Como Uhum. várias pessoas que não eram influenciadoras viraram influenciadores porque foram em algum lugar legal. Entendeu? Exato. E a informação, você encher de gente os lugares, é você trazer mais segurança. Onde é que você é assaltado hoje e tem muita gente na É, rua? é, Entendeu? Então, eu acho que a cidade ganha muito mais, você só tem que organizar aquilo ali. Ponto. é. Isso é verdade. É. E assim, aqui no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, que é o fato de que a prefeitura, ela faz muita propaganda da cidade. Não sei porque também é uma cidade turística, né? Porque eu morava em Brasília, lá, né, a prefeitura... Não tem, primeiro que não tem prefeitura, né? É o governo. É o governo. Mas assim, nem aí, né? Até porque também nem se compara também, né? O turismo de lá com o daqui. E aí o daqui, inclusive, tem, né? Parceria com influenciador, que não sei o que, não. A gente até Foi conheceu sobre exatamente sobre esse concurso que eu tava falando Ah, ali. é. É, porque a prefeitura fez um concurso aí que eu já achei, assim, um negócio bem esquisito. Foi bem Porque esquisito. esse concurso já pedia que a pessoa tinha 100 mil. Primeiro ela falava que era um negócio que era pra todo mundo. Aí a pessoa tinha que ter 100 mil, que é muita coisa. Você ter 100 mil seguidores é muita coisa. E além de tudo, aí falava que, né, que era pra ser na Zona Norte, não sei o que e tal. Mas no fim das contas, Chamaram a ninguém da gente. Zona Norte. Então, no fim das contas, a gente vê que volta tudo pra Zona Sul, pro centro. Assim, a minha opinião sobre esse concurso foi o seguinte: eles chamaram o tudo menos influenciador, né? Os influenciadores, pra mim, que eles chamaram sobre o Rio de Janeiro foi a Vanessa Giro da Carioca e o Rio para Argentinos, que, assim, o trabalho deles é maravilhoso. Você não precisa ser argentino pra seguir eles. Uhum. Mas é em português? É em português? Ele é em espanhol com legendas em português. Ah, tá, tá. Então, assim, o trabalho deles é incrível, real. E a Andressa do Rio para Todos, que ela é guia, inclusive, né? Hoje, assim, na minha opinião, eu acho o trabalho dela maravilhoso, mas eu acho hoje ela mais guia do que influenciadora, né? Então, assim, exceto isso, eles chamaram fotógrafos, eles chamaram pilotos de drone. Então, para mim, a prefeitura estava querendo conteúdo gratuito. Sim. E assim, quem sobe drone hoje na Zona Norte? Ninguém sabe, sabe Não, por claro que quê? não. Porque vai ser abatido no morro, É. né? Quem sobe drone na Zona Oeste? Ninguém, exceto Barra da Tijuca, Recreio, Guaratibas e alguns pedaços de Campo Grande, né? Então, assim, não sobe, não vai lá tirar foto. O cara não vai levar o equipamento dele de 80 mil, de 100 mil reais lá pra Zona Norte e pra Zona Oeste. Só que na hora do vídeo o vídeo que eles Inscrição. fizeram de Ah, divulgação. eu vi esse vídeo. Porque É. quem fala sobre o carioquês, quem fala sobre Uhum. Zona Norte, quem dá uma dica de comida na Zona Oeste. É. Mas o que teve de comida e o que tem de Zona Norte? Não, e ali eles tudo? frisaram isso assim Sabe? umas 30 vezes, esse negócio da Zona Exatamente. Norte, né? E Eu falei, eu não quero só teve, ver quando sair. entendeu? Mas assim, Não deu outra. sendo muito sincero, eu me inscrevi, mas eu já sabia que eu não ia, porque eu sou crítico a algumas situações. Não Uhum. vou dizer, sou crítico à prefeitura ou não, eu nem falo de política, eu nem Sim, me sim.
envolvo com política, mas Não, mas assim, como cidadão, você tem que fazer. Tem certas coisas Você que, tem que que me fazer. revoltam, Claro. ponto. Igual o que você fez lá do metrô, né? Na saída Sim. lá do carnaval. Tava um caos aquilo ali. Exatamente, exatamente. Eu não sabia a dimensão. Quando eu vi o- seu vídeo, eu falei, cara, que é isso, cara? E, O e o negócio parecia um formigueiro. E o serviço do metrô, apesar dos momentos cheios, né? Sempre foi uma referência de transporte público e ele tá decaindo de uma forma absurda no Rio de Sim. Janeiro, sabe? E o valor só aumenta, né? Só É. quase R$ 8 o metrô, né? É. Pois é. 7,90, né? 7,90. Acho que é 7,90. Porque eu passo só o cartão e eu nem vejo quanto é. Sendo muito sincero. Mas. Então, assim, não tem como você não ser crítico, porque eu acho que certas coisas você acaba perdendo a verdade. Sim, sim. E eu, quando comecei, eu sempre pensei na função social da minha página também, É sabe? claro. Entendeu? Eu posso até me ferrar por muita coisa. Tem muita gente que discorda, muita gente vem me xingar. Eu discuto contra algumas pessoas, às vezes até xingo, eu não vou mentir, sabe? É. Tipo, É. passa um pouco dos meus limites também, mas eu acho que a Não, gente é mas, ser mas humano, exato, né, cara? exato, exato. Então, Mas isso eu concordo com você. é isso, sabe? Eu não vou me sentir bem se eu não falar de certas coisas. Então eu já tinha Sim. certeza que eu não ia. Mas eu fiquei chateado por muita gente boa que eu acho que podia ter entrado e que já até entrou em outros momentos e não entrou dessa vez, sabe? E isso me deixou, assim, muito revoltado. Mas eu já, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, gente, isso daqui. Ih, vamos ver quando sair essa lista aí. Porque realmente já tava na cara que aquilo ali era carta marcada e tal, né? E esse negócio de Zona Norte, cara, nem essas páginas grandes não vão. Esses grandes. Que são chamados mesmo pra publicidade. Porque a gente, por exemplo, o seu trabalho é um trabalho que você tem muito gasto. Sim. Talvez demore pra você ter um retorno equivalente ao seu gasto, né? Cara, só pra você ter uma ideia, de gasolina eu gasto entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Que isso. Assim, as pessoas não têm noção, né? Hoje eu tenho um ganho legal. Eu não posso Mas reclamar demorou com pra você relação chegar, a né? isso. Demorou. Eu comecei depois da pandemia a ganhar dinheiro, depois Caramba. de 6 anos. Mas assim, no geral, com os gastos que eu tenho, não é não vou te falar que é um salário maravilhoso. Eu moro com meus pais ainda, eu não consegui sair de casa. Entendeu? Uhum. E já são quase 10 anos, eu sou frustrado por isso. Pra caramba. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu ganho, né, eu tenho que gastar, eu gasto com Sim. alguns lugares. Não só as com o pessoas- trânsito, mas Sim. com o transporte, mas você tem que comprar as coisas, né? Sim, algumas vezes eu pago pra criar o conteúdo, porque é um conteúdo muito interessante. Sim, E a pessoa que tem aquele conteúdo, né, o dono daquele estabelecimento ou do lugar, ele não paga, não oferece permuta, e eu não vou ficar enchendo sim. o saco dele. Se ele diz que não, é não. Assim como quando às vezes alguém me procura, eu digo que não, e é não. E às vezes é faz até parte do bom jogo. você pagar. Porque às vezes a pessoa começa a achar que um lanche é o seu cachê. Sem dúvida, já. Tem É, muita gente que acha. Mas isso aí. E Tamo depois de no- 9 anos comendo, cara, eu tenho meu fígado. Meu fígado, assim, eu não posso comer uma série de coisas. Então tem muita E no boteco, como é que você fez? Porque eu vi que você foi em vários. Cara, aquilo ali foi loucura. Porque E é eu fui tudo em 8 frito, no né? mesmo dia. Eu Que fui em 8 no isso? mesmo dia. A maioria eu provava. Teve alguns que eu me Mas você não comia tudo, né? Você só provava Não, ali. a maioria eu provava. Tá. Mas tinha alguns que eu me empolgava? Tinha. E eu comia um imagino. pouco mais. Teve uma rota de boteco que eu me empolguei, eu bebi pra caramba e Que isso. tomei uma bronca no dia seguinte. Nossa. Mas assim, é isso, cara. E você vai pra filmar, você não vai pra gravar salada. Você vai pra gravar coisa Claro, comida de rua a maioria. Né? Entendeu? Você vai pra gravar batata frita, você vai pra gravar costela, você vai pra. Então, assim, não há saúde que aguente, né? Eu não tenho mais vontade de comer, assim, nossa. Só quando eu pago. Quando eu pago, às vezes eu tenho que fazer valer meu dinheiro, né? Mas quando eu tô indo pra criar conteúdo, esquece, cara. Não imagino, cara. É muita coisa, né? É muita coisa. Teve uma vez que eu fui nesse comida de boteca, acho que eu fui. Que tem aquele lugar na Tijuca que é aquela ruazinha, né? Ali perto daquele negócio chinês que tem lá, aquele centro. Que é onde tem a. Sei onde é que é. Você sabe onde é? Então, Sei. ali tem vários barzinhos, assim, Tem, né? Aconchego Carioca. Isso, é naquela rua ali. Da Kátia Barbosa. Isso, Ela é sensacional. Sim. Nossa, aquilo é uma delícia. Ela é uma baita de uma chefe e tal. Eu acho ela. Ali é maravilhoso. E ali tem um clima bem carioca. Eu gosto muito daquilo ali. Então, é verdade. Aí uma vez eu fui, acho que em 3 ou 4, assim, também, mas de galera, né? Mas eu já tava sentindo, assim, porque era tudo frito, né? Não, já não aguentava mais. Não, no final do dia, assim, era
cara. É loucura, né? É tomar, comprar aquela garrafinha de Eno pra. E como é que foi essa transição, assim, pra você, né, indo nos lugares, pra alguém começar a querer te contratar? Então, o que que Isso veio de acontece? você ou alguém que começou a te chamar? O que que acontece, né? Tipo, no início, né, eu comecei falando só sobre o Rio de Janeiro, por isso eu até criei uma outra página chamada Achados Gastronômicos. Naquele momento eu não queria misturar, de forma alguma. Ah, tá. Né? Eram só fotos na época, não tinha nem vídeo, né? E aí as assessorias começaram a me procurar para pedir permuta e tal. E aí fizemos permutas, né? Vários me ajudavam a criar conteúdo. Sim. Publis era uma coisa assim muito rara, com marcas muito grandes e tal, mas também eram bem de vez em quando. Então, né, eu tava me formando em direito, tava virando advogado e pagava minhas contas, era o meu trabalho. Veio a pandemia, na terceira semana da pandemia eu saí de casa, fui morar sozinho para fazer Uber. Eu fiz Uber a pandemia inteira, né? Caramba. Da terceira semana até o Réveillon de 2021 para 22, que foi quando eu decidi parar. E eu trabalhava todos os dias, 12 horas por dia. E naquele momento eu entendi que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Porque eu comecei a ganhar um dinheiro, né? Sim. Talvez eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava. Só tinha isso para fazer, É, né? é. E eu, em casa, dentro de casa, eu surtava, né? Eu surtava muito, né? E eu precisava pagar as contas. E aí eu fui, né? E trabalhei que nem um maluco na pandemia. Quando eu foi mais ou menos abril de 2022, eu. Cara, foi muito engraçado, porque assim, eu dei uma surtada. Eu falei, cara, eu não aguento mais, porque eu tô trabalhando com isso já esse tempo todo e eu não ganho dinheiro, né? Eu só gasto meu dinheiro com isso. Eu vou parar. E assim, pô, parece que foi um estalo assim, do nada. Alguns lugares começaram a me procurar. Eu cobrava um valor bem baixo, não era nada assim, né? Exorbitante, né? Nunca foi nada exorbitante, mas Ah, sendo muito sincero. Raramente um lugar, uma campanha ou outra assim que é um pouco mais alto. Mas, pra você ter uma ideia, eu cobrava R$ 250 pra ir no restaurante, né? Era uma coisa assim, caramba, é. bem. E É. aí um me procurou, dois me procuraram, e aí eu fui cobrando, aí foi aumentando de 250 para 350, para 400, e, né, aos pouquinhos. E aí chegou a ter semanas que eu fui em 17 restaurantes. Que isso? Não tem noção, era uma coisa assim, Caraca. tipo. Porque eu comecei a ver o dinheiro entrar, né? Sim, sim. Então, pra mim foi, né, uma mudança de chave. E foi assim que a coisa começou, né, a virar de fato uma profissão, né? Mas cara, eu não sei nem explicar como é que foi, porque assim, eu só surtei e apareceu. Foi desse jeito. É, mas também foi naquele período onde estava todo mundo investindo muito na internet, né? Sim, porque foi o início do Rios, né? Que o Rios veio na pandemia, né? E ele começou a entregar de uma forma absurda. Os Rios Era. começaram a entregar de uma forma absurda. Verdade. Tanto que muita gente virou influenciador naquele momento, Uhum. né? E eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade para entender o início do Rios, né? E acabei ficando para trás. Cara, pessoas que chegaram com um trabalho maravilhoso, né? Acabaram passando. E com todo mérito, porque, assim, entenderam o momento e fazem Sim. trabalhos maravilhosos, sabe? É. Né? E aí foi isso, mas foi uma coisa que aconteceu, só aconteceu, entendeu? Mas Então, hoje o seu trabalho é 100% esse. ainda tem alguns processos, né? Ah, Não muitos, mas tem. Quando aparece alguma coisa muito boa, eu pego. Eu você não não. pega de direito, assim, você vai. Sim, é porque eu digo o seguinte, eu não posso abandonar a Ah, minha claro. carreira, Sim. porque eu não sei até quando vai Exato. acontecer Eu isso, falo isso sempre no né? YouTube. Entendeu? Eu não sei até quando eu vou ter disposição para ficar andando para um lado e para o outro. Eu É. não sei até quando Não, e a gente é escravo da da plataforma, né? plataforma, até quando a plataforma vai Exato. É. entregar, se, É. se amanhã ou depois acontece como aconteceu com o Orkut. Eu acho que não, porque a meta é muito mais sólida É, do sim. que o Orkut foi pro Google na época. Mas se amanhã ou depois aparece uma outra É. plataforma que. Não, mas, assim, por exemplo, o YouTube, na época da pandemia, ele entregava muito mais. Sim, Hoje, o meu canal principal pegava 100, 1.000, 200.000 sim, visualizações assim muito rápido. Hoje é um custo pegar eu isso daí. imagino, eu Não imagino. pega mais, assim. Entendeu? Então, assim, não dá pra ficar escravo de uma Não coisa dá, não e, dá. e fechar a porta para outras coisas na vida, né? Então, É. porque senão. É, e tem coisas que realmente
são mais estáveis, assim, que a gente tem que contar com isso, né? Vai que se acontece alguma coisa, Sem uma dúvidas. catástrofe aí, Sem dúvidas. né? Não sei, uma regulamentação de internet, Pois assim, que é, né? Tem a N inteligência situações que artificial podem. também, né? Que é uma Pois coisa. é, tem N situações. É, E às vezes a gente não sabe as nuances da vida, né? Se você, pô, tem uma doença, se você acontece alguma coisa, sabe? E você não pode mais sair de casa por algum motivo, e aí, como é que eu vou viver, sabe? Entendeu? Tem que pensar em tudo, cara, porque senão, né, é, senão você fica, acontece a coisa e você é pego de é de surpresa, surpresa, né? exato, Então, é. Não, eu tenho o mesmo pensamento que você. acho que E esses dias eu tava vendo um vídeo que eu achei, assim, genial. Foi no TikTok. O cara tava falando assim, vocês já repararam que tem um pessoal que viaja pra ver coisa? Aí eu fiquei meio assim, gente, pra ver coisa, como assim? Não, o cara tá passando ali tá na Índia, aí ele passa por uma árvore e fala, essa árvore que legal, tá todo mundo tirando foto, é bonita, tá. Aí de repente a árvore que o Buda chegou à iluminação e não sei o quê. E realmente acontece essas coisas, né? E você acha que, assim, porque nas redes sociais, gente, eu vejo cada coisa, assim, do povo falando assim, esse casarão tem um café secreto, não sei o quê. O negócio tá desde 1800, sei lá quanto lá. Como é que ele é exatamente. secreto? Ele tá desde 1800. Você acha que as redes sociais elas estão meio que banalizando, assim, sabe, o turismo de qualquer coisa? E eu vou te falar, né? Assim, por exemplo, é uma coisa que é muito engraçada. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro rolou isso também. Foi a Pedra do Telégrafo. Pra mim foi o. Porque assim, Uhum. a vista é maravilhosa, aquilo ali É, tá lá é, desde de que a Terra é terra é, praticamente, sim. né? Depois que a Pangeia separou, aquilo ali tá lá. As É. pessoas não falavam daquilo por causa da internet. Então, quando eu acho que as pessoas usam o termo secreto, é por dois motivos. Porque o secreto, ele é interessante para as pessoas, então eu acho que você tem que. É um sensacionalismo, né? Exatamente, a internet você precisa do sensacionalismo, Claro, sabe? claro. Muita gente reclama, mas infelizmente você precisa. Ou você tem fãs que vão te assistir do início até o fim, ou você tem que criar alguma coisa que vá fazer aquele sensacionalismo, né? Então, até não era para bater na mesa, bati. Eu falei que eu ia Né? bater. Mas então, assim, ou você tem os fãs ou você cria o sensacionalismo. Então o sensacionalismo ajudou muita gente a ser influenciador. E não Uhum. quer dizer que o conteúdo seja ruim ou que ele seja mentiroso. É, Mas é, ele quis dizer que pra internet aquilo é secreto. E pelo menos eu vejo dessa forma, sabe? sim. Porque se pouca gente conhece, beleza, não é secreto, mas é muito pouco conhecido. E aí, Uhum. como é que você vai fazer uma chamada? Um lugar muito pouco conhecido no Rio de Janeiro para tomar um café. Cara, só o título disso aqui, tu já acabou com a tua. É, Com sim. o início do A teu primeira vídeo. impressão, Então tu né? já bota, pô, lugar, café secreto e tal, e ponto. É, Mas é. rola muito isso e é muito Não, o engraçado. que eu fiquei mais chocado com esse negócio da pedra do telégrafo é que eu não imaginava que ficava ali. Eu achava que ficava na Zona Sul. Quando me apontaram que era lá, eu falei, aqui? O povo vem aqui para tirar aquela foto. Porque é muito longe. Eu fui E a, a subida é um negócio assim, é uma sim, trilha, né, que você eu tem que fui a fazer, primeira né? vez, eu acho que foi em 2014. É uma trilha tranquila, né? A trilha em si é muito de boa. O pior é a subida na rua mesmo, que é um ladeirão. Uhum. E a fila lá, né? Pra Porque tirar a foto é fila às imensa. vezes bate 3 horas, É. entendeu? Tipo, porque a galera quer tirar um monte de fotos, como, Sim, é. né? Não é uma, duas fotos e aí beleza. Não, o pessoal quer tirar um monte de fotos. Aí rola briga, aí gente xingando, gente vaiando, né? É muito complicado, mas é mais ou menos isso, pô. Porque se não tivesse aquela pedra ali, ia continuar sendo uma vista maravilhosa, mas É. não ia ser essa demanda toda. Porque geralmente ali é aquele pessoal que faz rapel, essas coisas, né? Que vão ali pra aquelas bandas ali, E né? vai muita gente de fora querendo tirar, é impressionante. O Sim, pessoal não, isso aí tá rodando o mundo inteiro. é Sabe? Tem no impressionante. TripAdvisor, é Sim, cheio é um dos de coisa lugares lá. que o gringo mais quer visitar e é muito longe, geralmente, de onde É eles muito ficam, que longe, é. para mim Sim. é perto, eu moro lá perto, né? Mas Porque lá no Recreio, né? As bandas. é Guaratiba, né? Na Isso, verdade, Guaratiba, é já, né? Eu verdade. moro no Recreio, então para mim é pertinho, 20 minutos. Para quem mora na Sim. Barra e no Recreio, 20 minutos é nada, né? É. Mas o cara sai de Copacabana 4 horas da manhã para chegar lá e ver o É. nascer do sol,
É. E é corrida, o pessoal corre pra ver quem chega primeiro lá pra ter mais tempo. É bizarro. É surreal. Pior que é, cara. E assim, porque tem uma coisa desse negócio do que eu te falei, do turismo, assim, aliás, do turismo não, né? Dessas manchetes, entre aspas, assim, né? Porque o que eu acho? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, tem uma herança histórica muito grande. Sim. Então, dependendo do que você for fazer, você tem que ter cuidado com o que você tá fazendo. Sim. Então, por exemplo, não sei se você ficou sabendo dessa polêmica, eu não vou citar nomes aqui, porque eu já quase fui processado por essa história, né? E se eu for processado, ainda bem que você tá aqui pra me ajudar. Mas era assim, era um restaurante que ele teve a brilhante ideia de criar um café da manhã do período colonial, ou imperial, uma coisa assim que ele tava falando. E aí, né, ele quis trazer um negócio meio Bridgerton. E aí é onde isso, né, assim, meio preocupante. Por quê? Porque o que aconteceu aqui no Brasil não é o mesmo que aconteceu na Europa, né? É muito diferente. Assim, a história em si é muito diferente, né? Então você falar de, por exemplo, vamos fazer um café colonial e você fantasiar as pessoas, né, os seus funcionários, ainda mais seus funcionários, se eles são negros, o negócio é meio... Sim. Né? Não precisava. Acho que poderia ter colocado ali um terno em cada um e não sei o que, tava resolvido. E aí isso gerou uma polêmica enorme, né? Foi aquele bafafá, e aí falou que não tinha nada a ver e tal. E aí enfim, né? Aí o próprio restaurante não gostou muito também, aí contratou um influenciador negro pra lá falar que não teve nada a ver e tal. Eu acho que tem coisas que realmente são exageradas, mas tem coisas que eu acho que é nisso. Cai nisso, né? De você acaba fazendo uma coisa, sendo que você não parou pra pensar onde você tá, o que aquilo representa. É sem maldade. Exato. E assim, e a verdade... Mas olha o problema que você gera. Não, é imenso. E a verdade é que as pessoas que estão assistindo aquilo, elas têm a maldade na cabeça, sabe? Sim, entendeu? Às vezes sim. você não repara naquilo e uma pessoa só repara naquilo, né? Por exemplo, eu tenho um caso... né, que tentaram me cancelar em algum momento de uma coisa assim que foi muito absurda. Eu tava em Paris, eu estava no metrô de Paris, né? E assim, o metrô lá fede muito, mas fede muito, é muito fedido, muito, 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 muito fedido. E aí eu olhei pra janela e tinha uma janela aberta e tirei uma foto, ou fiz um vídeo, né, dando zoom na janela e falei, o metrô é muito fedido aqui. Uma pessoa viu 4 pessoas negras ali. E falou que eu tava sendo racista. Nossa. Cara... Não, aí realmente... Entendeu? Tipo, óbvio, não se compara com a situação, porque... Sim. Não, mas então, te leva pra esse lugar. Entendeu? Mas, porque a internet ela já tá doida. Ela já é teté. As pessoas assim, elas já problematizam qualquer coisa. Cara, e quando você ainda dá um suplemento pra isso. Quando você pega o pote de gasolina e deixa do lado da bomba, sem reparar que ali é a bomba, a explosão é muito maior, né? Isso é fato. Mas assim, é muito louco, porque você não tendo a maldade e as pessoas tendo a maldade, né? A coisa... chega toma uma proporção numa absurda, proporção que você não imagina, sabe? Então, isso é muito louco. E foi o que aconteceu, assim, foi nos stories, acho que se tivesse sido um post, tinha sido muito pior, né? Algumas pessoas vieram falaram isso, eu já fiz um post, né, um story seguinte, já falando que, pô, não foi isso, e cara, sinceramente... eu acho que foi muita maldade das pessoas que induziram aquilo, né? Pra mim foi muito mais racista a pessoa que tentou me cancelar por aquilo, porque ela induziu na cabeça dela, então ela já tinha o racismo estrutural dentro da cabeça dela naquele momento, do que eu que só olhei pra janela, e pra mim não faria diferença nenhuma se tivessem asiáticos, brancos, pretos, azuis, cachorros sentados ali. Porque o cheiro era do lugar, um cheiro do lugar. Sim. Entendeu? A cidade em si, né? Ela não é uma cidade fedida. Nossa, cara, tem pessoas assim que fedem a podre, cara. É muito surreal, entendeu? Tipo, e assim, não é questão de classe, não é questão de cor, não, entendeu? É um negócio que é cultural. Tem pessoas de todos os tipos fedendo lá, entendeu? É cultural. Sabe? E é cultural completo, assim, não são todos também, são sim. Mas é que assim, quando a gente para pra entender, né, que por exemplo, é um lugar que é muito frio, é um lugar que pra lavar roupa é difícil, e eu fui então no verão, não né? tem esse... pois é, então, mas aí é que tá, se você é habituado na maior parte do ano a não lavar tudo isso, no verão você não vai lembrar que mudou tudo. Você continua do mesmo jeito. Entendeu? Exatamente, eu acredito então que é cultural pessoas mesmo. agem
com normalidade. Até quem é mais Sim, cheiroso, né, entre aspas, já se entende, acostumou, se né? acostumou com aquilo, É, sabe? Porque, né, é que nem, pô, você tá andando ali do lado do Rio Sena, tem muito rato ali, tem muito rato de fato. é, Né? Na Champs-Élysées, que o pessoal, pô, tem um monte de pombo, cara. Tem um monte de pombo assim comendo as coisas que caem no chão, sabe? Tipo, é. é uma coisa surreal, mas são coisas que ninguém mostra. É a mesma coisa que, já pegando o gancho pra um negócio, não sei nem se tá na tua pauta, Ok. mas é quando alguém vira e fala: ah, você não fala de Duque de Caxias, você não fala da Pavuna. Cara, mas eu sou uma página que eu falo de turismo, Sim, turismo pro carioca, não é nem é. turismo pra quem é de fora. Quantos lugares de turismo falam dos lugares mais pobres ou os lugares mais violentos, sabe? Sim. Quem lá de Paris, qual página de Paris fica falando dos lugares mais violentos de Paris, dos lugares mais pobres, de fato? Porque assim, cara, e olha que assim, sendo muito sincero, eu Não, falo e muito olha que deles. exato, Eu é isso que falo eu ia falar. muito Você, deles, você ainda vai em né? muitos Eu lugares que a maioria não vai. faço ação social em vários deles. Cara, eu conheci Sim. muitos lugares assim absurdamente pobres, sabe? Tem um lugar que ninguém nunca fala, né? Nunca falou. Dentro do Complexo da Penha, tem uma pedreira lá. E eu acho que é o lugar mais pobre que eu já vi do Rio de Janeiro. Ele fica exatamente ali perto de onde tem aquela filmagem do helicóptero com os traficantes correndo. Eu Uhum. fui naquele lugar, né? Sim. Então, ali, ele fica um pouco ali, num daqueles caminhos, porque aquele caminho leva de Inhaúma, Vila da Penha, Vicente Carvalho e Penha, se eu não me engano. São os lugares que aquele lugar lá em cima passa. E um deles, na Penha, é essa pedreira. Ninguém fala sobre ele, mas eu vou ficar também falando só sobre aquilo, cara. É. Entendeu? Eu vou É, virar o sim. Cidade Alerta, eu vou virar o Balanço É, Geral, pô. exato. E não é É, a minha função, exato. É, sabe? isso eu ia te perguntar também. Entendeu? É. Então, Porque aqui no Rio tem esse problema também, né? Porque tem esse problema. E como você, entre aspas, mistura por você ser carioca, por você morar aqui e tal, e saber, conhecer a sim, cidade há muito tempo e, né, de uma forma assim muito por dentro mesmo, sim, né? sim. De transitar em vários lugares. Se não existe esse perigo, né? De você acabar transformando a sua página num negócio que a gente já tem, né? Por exemplo, eu moro em Padre Pois Miguel, ele é. tem Padre Miguel Notícias, Bangu Notícias, não sei o quê, que é só É a desgraceira, assim, função ó, deles, é a função é deles. cidade Eu alerta o não, negócio, né? não, não é a minha função. Quando eu vejo alguém de fora do Rio de Janeiro, eu quero que ele venha. Eu quero que ele venha para É, comprar no restaurante, para ele comprar com o barraqueiro, para ele comprar com o ambulante. Pô, porque eu é. acho que, cara, tipo, qualidade de vida, dinheiro, isso melhora a vida das pessoas. Sim, E sim. diminui a violência, Uhum. diminui né, uma série de outras coisas, né, níveis de baixa educação, né, É. melhora a vida de todo mundo, sabe? Sim, E aí, sim. por que que eu vou ficar batendo numa coisa que, que não cabe a É. mim bater, Sim. Não, sabe? e a TV Né? já Como faz o isso tempo porcamente, né? inteiro, cara, o É. tempo inteiro, porque é o que A minha vende. mãe mora em Brasília. Direto ela fica mandando mensagem. Ai, cuidado aí com. Um dia desse ela falou, acho que linha amarela. Eu falei, mãe, a senhora sabe que linha amarela é do outro lado da cidade, né? Eu nem passo por linha amarela. É raro passar pela linha amarela. Eu passo por lugares assim que, né, tipo, as pessoas têm muito medo e eu tenho muito medo Sim, também. sim. Mas eu acho que eu já normalizei assim na minha cabeça, sabe? E graças a Deus não É. acontece nada há muito tempo, né? Então eu já normalizei na minha cabeça e eu acho Não, que, e esse é um dever que não é seu, não é seu dever. pois é, entendeu? Isso Quem é, tem que cuidar disso são os órgãos são os órgãos competentes. competentes. É uma É. discussão de política pública, né? Então. E não minha. Óbvio que eu não fecho os olhos. Eu não vou dar dica em lugar que é super perigoso. Sim, Eu não vou claro. te mandar subir um morro que tá tendo operação, sabe? Uhum. Mas não é o meu O o seu meu, papel. meu papel, Uhum. exatamente. Assim como uma página que é voltada só para comida, se ela falar sobre outra coisa, ela vai perder o sentido, entendeu? Eu É, não tô aqui para falar sobre violência, né? sim. E não é difícil você achar onde falar sobre violência no Rio de Janeiro, sabe? Sim. Né? E é Você isso. acha que tem diferença, assim, de número de engajamento quando você fala de coisas da Zona Sul, do centro, pra coisas da Zona Norte? Sem dúvidas, porque assim, Sério? o que que acontece? As métricas hoje de engajamento são compartilhamento, comentário, Sim, curtida. é. Se você dá a dica de um lugar que tem um acesso mais fácil, como é centro e zona sul, né?
onde as pessoas não têm medo de ir, né? Porque as pessoas da Zona Sul pouco se deslocam para a Zona Norte e Ah, Zona sim. Oeste. Quando vão, né? Exatamente, mas as pessoas da Zona Norte e da Zona Oeste se deslocam para a Zona Sul, Sim. se deslocam para o centro. Então, assim, alcança uma capilaridade muito maior. Isso é Uhum. fato. Não quer dizer que um lugar na Zona Oeste e na Zona Norte não possa ter um engajamento melhor ou igual, né, aos lugares que dou dica na zona Sul. Mas assim, o fato é, as pessoas tendem a ir para lugares onde elas se sentem mais confortáveis, né? E as pessoas hoje que têm uma condição financeira um pouco melhor, a maioria tem medo de ir para os outros lugares, entendeu? Então Sim. isso é uma coisa É. Não, e quando eu natural. me mudei pra cá, eu comecei a reparar que o carioca ele é muito bairrista É. também, né? Ele não gosta de sair dali de onde tá e tal. Eu lembro de uma amiga minha que eu tinha um bar que eu vi num desses Instagrams aí. Aí eu falei, pô, que legal e tal. Só que ficava no Grajaú. Até hoje, né? Fica no Grajaú. Eu fui conhecer um dia desses. E isso que há anos já que eu queria ir, né? Sim. Aí eu sempre pilhando. Ah, vamos lá nesse bar, não sei o que. Todo mundo, onde é? Ai, não, mas aí é Grajaú. Ai, não, mas é sempre assim, né? Não tem um Sim. por aqui, não tem um não sei aonde, não tem um mais perto. Uma vez, eu ouvi isso, gente, isso pra mim isso foi bizarro, mas eu ri muito. A gente tava no aniversário, lá na Barra da Tijuca, com o pessoal que é todo dali, né? Da Barra da Tijuca, que mora naqueles condomínios imensos, que tem comércio embaixo e tal, né? Eu Então é toda moro uma num vida deles. nisso. Pois é, tem uma vida ali, você realmente não Sim. precisa sair dali. O pessoal não sai. É, não sai. Não sai. E aí uma das meninas tava assim, gente, esse povo tem que parar de ficar chamando a gente pra ir pra Zona Sul, que não sei o quê. A gente mora aqui, tem que ficar aí por aqui. Fala como se fosse outra cidade, assim. Mas é que é realmente, né, é muito... É muito tá tudo muito longe. E a distância... Você E entendeu por vocês que não que estão eu... acostumados, porque eu moro vindo de Brasília, lá é tudo longe, porque lá é igual a Barra. Tu Barra entendeu por que que eu Rio. gasto quase de É 1.500 a muito R$ 2.000 longe, de as gasolina? distâncias são longes. Pô, Né? e não tem facilidade de locomoção, né? É, não. No meu condomínio ainda tem um ônibus que traz até o centro, mas eu fico refém de horários, né? Ah, Então eu tá. não tenho, por exemplo, a opção de um metrô, né? Que eu acho que, pô, é o transporte público mais prático que você tem Sim, no Rio de Janeiro e é seguro, né? É um transporte é. público que é seguro. E então a maioria das pessoas não quer se deslocar 20, 25 quilômetros. Da minha casa até aqui são 42 quilômetros. É muita coisa. Então as É. pessoas não querem se deslocar para vir até o centro, né? E, e assim, rola, né, o certo bairrismo do pessoal da Barra da Tijuca. O tijucano, ele tem um Ah, isso pior bairrismo, ainda. mas o bairrismo dele é engraçado. Porque ele, em algum momento da vida, ele sai da Ah, Tijuca. vai ter que Ele pode sair. voltar, É. né? E a Tijuca é o melhor lugar do mundo, fato. Ah, Mas rola dele sair, né? Ele gosta muito de ir pra Zona Sul, ele gosta muito de ir pra Barra, né? O pessoal da Zona Oeste, muito Zona Oeste, até por ser muito longe, também tem o bairrismo de fazer tudo lá por Campo Grande, Santa Cruz e tal. Mas no geral mesmo, eu acho que o pessoal da Zona Sul, pra sair da Zona Sul, é um parto. E esse é pessoal pra sair difícil. da Zona Sul é um parto. É difícil É, mesmo. é um parto É. muito grande, assim, né? E tem certos lugares que parecem até que são um ciclo fechado porque as pessoas se conhecem. É muito É. engraçado. Você anda, por exemplo, você anda no Leblon, todo mundo parece que se conhece. É que nem novela mesmo do Manuel Carlos, Isso, sabe? é. É muito louco. Eu tenho uma amiga que mora na Glória, e aí uma vez, a primeira vez que eu fui na Feira da Glória com ela tava assim: Oi, Fulano. Ai, não sei quem. Sabia o nome do feirante Sim. lá. Mas o legal da Glória é esse. Porque eu digo que a Glória é o Meyer da Zona Sul. É Porque verdade. a Glória, ela tem aquela coisinha do centro, Uhum. uma pegada meio Zona Norte, e é o primeiro bairro da Zona Sul. Eu já acho ela bem diferente. E hoje eu acho que é um dos bairros que está no maior hype hoje no Rio de Janeiro, que é a Glória, É. até por causa da feira, né? Isso, é. Então, e do Muito fácil gringo, tem muito acesso. Airbnb ali, Tem, né? tá crescendo muito ali. A Glória tá crescendo muito. E é do lado de um bairro bem peculiar que é Santa Teresa, ali em cima, É, né? é E, verdade. e do lado do centro da cidade, também do lado da Lapa, né? Dentro da Lapa, praticamente, né? É, bem pertinho, dá pra ir a pé ali, né? Pra. O, pra Lapa. Não, vai andando tranquilo ali. 15 minutinhos É, você tá na Lapa. é verdade. E o pessoal te sugere muita coisa? Ou a maioria dos lugares onde você vai, você que vai Cara, é descobre? bem misturado. Tem muita gente que às vezes sugere, né? E às vezes eu jogo nos stories, eu pergunto, onde é que eu consigo tal coisa e tal. E aí alguém vai me dar uma dica muito legal, né? Já conheci lugares incríveis, assim.
Mas eu também tento fazer um trabalho de pesquisa, né, grande para eu achar lugares. Eu vejo, às vezes, em postagens também, né, de outros influenciadores. Porque assim, ir no local é até mais simples, né? O mais difícil deve ser você ir no evento. Porque é pra você descobrir o horário, essas coisas dele. Então, o evento, na real, é uma dica que vale a pena quando a gente sabe antes e a gente consegue divulgar ele antes. Não, então, Porque você descobrir isso deve ser meio chato. descobrir Né? é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Geralmente eu descubro através de outras páginas que têm a informação. Ah, tá. Ou quando a informação chega pra mim direto, né? Mas, então, geralmente é assim. Mas eu vou ser muito sincero, eu divulgo cada vez menos eventos, quando os eventos não me procuram, claro, né? E divulgo mais dicas, assim, tipo, recorrentes, né? Porque você consegue ter um tempo melhor pra trabalhar aquilo. E deve ser mais simples, né? Muito E mais. a internet é uma coisa muito rápida, né? Ah, Não dá pra. e tem muito influenciador falando sobre o Rio de Janeiro. Muita gente. Sim, sim. Né? E acaba, às vezes, virando uma concorrência, o que é ruim, sabe? Porque todo mundo tem espaço, mas acaba virando uma Não, concorrência. assim, o que eu acho que. Esse é o lado bom e o ruim da internet, né? Que tem espaço pra todo mundo, ao mesmo tempo tem espaço pra todo mundo. Todo mundo tem voz, Sim. né? É, Inclusive quem não deveria ter. e não tem um código de ética. Não, não tem. Não tem uma regulamentação. Não tem Não uma tem. regulamentação. E não sei se regulamentar também é um caminho bom É, para certas coisas, sabe? Não, eu acho que assim, quando a gente diz, por exemplo, regulamentar na minha cabeça, era você ser responsável pelo que você fala. Claro. Então, por exemplo, hoje tem muita gente que. Eu vejo até no YouTube, né? Tem muito perfil que é fake. Tem muita gente que me segue que o perfil eu vejo que é fake. Não é a pessoa, é outro nome, não segue ninguém e tal. E aí ela usa desse artifício pra poder falar o que ela quiser. Então eu acho que essa regulamentação de, por exemplo, você ter um CPF atrelado àquilo ali, isso deveria existir, porque você tinha que ser responsável pelo que você fala. Então, a verdade é o seguinte... Que a gente tá aqui botando a cara. Sim, Tá. a verdade é que eu acho que é mais a nossa cultura do deixa isso pra lá, do trabalho que vai dar, Sim. do que... Mas eu falo isso mundialmente, porque não falo só daqui. assim, é aquele negócio. Se você quiser chegar naquela pessoa, você vai chegar. Porque ela tem um Sim, IP e você sim. sabe de onde veio aquilo ali, sabe? Entendeu? Mas você fica naquela, não vou me estressar, sabe? E tanto que eu fiz, eu acho que os dois únicos BOs que eu fiz foram esse ano, né? Que foram situações assim muito fora Específicas, né? né? Um foi um garoto que me ameaçou, né? Tipo, e aí depois ele não sustentou, me pediu desculpa, 500 desculpas, pediu pra eu tirar o BO e tal. Eu falei, o BO não é o de menos, o BO não vai acontecer nada se não, né? Mas aí eu falei, não vou te processar não, fica tranquilo e tal, tipo. E o outro foi essa questão desse guia e tal, mas também não me encheu mais o saco, também não levei à frente, mas, né, porque a gente fica muito naquela, vou deixar pra lá, e por isso que a coisa continua, né? Entendeu? E, né? Tem concorrência entre vocês, assim? Assim, diretamente, né, se você parar, Que ninguém assim, assume que tem, mas tem pra caramba. porque é ego, né? É um negócio muito, que muito, você entendeu? tá ali, Tipo, né? Você é uma empresa exatamente. e, obviamente. É ego de todo mundo. Às vezes é meu ego também. Eu não sou perfeito, não sou Não, claro, maravilhoso, claro. sabe? Às vezes dá raiva. Tem muitas coisas que às vezes eu fico, pô, essa dica estourou com ele, não estourou comigo. Ou, Sim. pô, eu quero ir em tal lugar antes de todo mundo pra dica estourar, entendeu? Ou Não, o pior pra mim, o mais triste é quando a pessoa copia o que você faz. Copia, assim, não se inspira, ela copia. Pois Por exemplo, teve um youtuber que pegou um vídeo meu, copiou o título e a foto. Aí é demais. O título e a foto. E ele é, assim, muito maior do que eu. Aí é demais. Eu falei, eu vou ficar quieto, porque vai sobrar depois pra mim, né? Mas dá uma... Aí é Eu não quis demais. nem Eu ver o concordo, vídeo. Eu concordo com você. Eu acho que você pode se inspirar num modelo. Também acho. Você pode usar certas coisas que as pessoas usam para aplicar no seu modelo, né? Porque, né, cada um tem sua característica. Mas, pô, fazer igual é chato. É chato. Pois é. E como a mensagem, né, por exemplo, do seu vídeo é uma coisa rápida, né? Tem que ser uma coisa rápida pra poder reter aquela pessoa ali. No máximo 1 minuto. Pois é. E aí, assim, então, é uma coisa fácil de copiar. Sim. E, por exemplo, você vai num lugar, esse lugar bomba, amanhã vai ter 10, 20 influenciadores lá fazendo a mesma coisa. Sem dúvidas, entendeu? E outra coisa que eu queria saber também, as coisas que você prova e que você fala que é, por exemplo, que as pessoas falam, nossa, isso aqui é uma delícia.
Você é sincero? Você, eu acredito que Cara, seja eu sincero. sou sincero. Assim, eu Mas acho você acha que tem umas que... tramóias aí do pessoal que não gosta daquilo ali, fala que é maravilhoso? Então, Melhor bolo do mundo, né? Um dia eu vi uma por lista, parte os nisso. melhores bolos do mundo no Rio de Janeiro. Nem era isso tudo. Vamos por parte nisso. Assim, eu sou sincero, mas eu não tenho como garantir que o cara que tá me convidando pra estar ali, né, me pagando ou não, ele tá sendo sincero na hora de me dar o Ah, produto, tá. né? Eu não sei se o meu atendimento vai ser o mesmo atendimento da pessoa que vai lá, não sei se o Seu cuidado produto é com o o mesmo, né? produto vai ser o mesmo que de outra pessoa que vai lá. Então, assim, eu falo da minha experiência. Eu acho que as pessoas têm que entender que certas coisas, por mais que sejam dicas, são dicas que você apresenta aquilo. E você tem que cortar, né, e entender até que ponto você pode levar aquilo, entendeu? E não quer dizer que eu esteja mentindo ou enganando ninguém, né? Sim. Porque, cara, tipo, às vezes você vai no mesmo restaurante 2 vezes e o atendimento e a comida são completamente diferentes. É. Tem dias, pô, você não pode dizer que Não, a cozinha vai estar num bom dia sempre, isso, que o garçom vai estar num bom dia sempre. Eu já fui num sim. restaurante divulgar que o chefe tava tendo um infarto. Que E a isso, gente. dona do restaurante ficou maluca, cara. Entendeu? Ele tava Cara. tendo um infarto lá na hora, né? Um restaurante muito cheio no dia, né? Que hoje já não fica mais tão cheio, mas naquele momento ele tava muito cheio, né? Ela me pedindo mil desculpas, dizendo que eu ia precisar esperar. Eu falei, pô, não me pode esperar, porque assim, quando eu vou, pô, quanto mais perto da opção da sensação que o cliente normal tem, eu me sinto melhor. Tanto que eu Sim. não falo de atendimento em lugar nenhum. Você não vai me ouvir É falar verdade. atendimento é bom. Não, não falo, não posso. Meu Uhum. atendimento não é igual, né? Sim. Mas eu falo da comida, eu apresento a comida, eu falo que é gostosa porque de fato é gostosa. Eu nunca cheguei num lugar e falei, pô, isso aqui é ruim. E É. se aquilo que eu provei era ruim, eu não boto no vídeo. Eu não vou em lugares pra falar mal dos outros, né? Sim, sim. Não é o meu papel Não, eu não acabar falo. com o sonho dos Não, outros, não, não. Eu não sabe? falo nisso, não. Mas assim, tem muito Entendeu? influenciador que vai no lugar Então, e aí bota um negócio, né? Que fala que é maravilhoso e incrível, você chega lá, não é não, nada. é complicado mesmo, né? Porque eu mesmo já fui em lugar assim. Pois é, Por eu dica também. dos outros, assim. Eu É. falei, nossa, isso é Gente, incrível. isso aqui é Isso é mais um incrível. na multidão. Tem um case muito famoso de um restaurante 24 horas, não mais 24 horas, né? Que tem no Rio, tem em São Paulo. Nunca trabalhei com eles, nunca tive problemas com É o eles, do mas cardápio que tem nome de famoso? esse mesmo. Ah, tá. E, e para mim, assim, na época, foi um case de marketing maravilhoso. Entretanto, marketing, né? Eu acho um lugar nada demais, principalmente pro É. preço praticado. Não é ruim, não é nada demais. Não, eu já Ponto. fui. Tem em Brasília, quer dizer, eu Entendeu? não sei se tem mais, mas tinha lá. Entendeu? O Mas que mais assustado é que eles me entregaram um risoto em 10 minutos. Falei, gente, não fizeram esse risoto em 10 minutos. Isso Não, aqui já tá, era ó. tudo pré-pronto, É. entendeu? Não é ruim, não é Não, eu ruim, também não mas pro achei. valor que eu quero Exato. ter uma experiência. Não, e pro que ele vende, né? Porque você Exatamente. vender um negócio lá em cima, você tem que entregar lá em cima Exatamente, você tem também. que entregar lá em cima, né? É. Mas eu acho que o hype, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, também foi da mesma forma Ah, que foi rápido subiu, também, né? né? Lá em Brasília eu nem sei se durou muito também, se tem mais. Mas, É. Aqui, eu acho que aqui as coisas têm uma tendência a durarem mais. Lá, rapidinho, o negócio fica na moda. Uma coisa que eu queria te falar, que não sei se vai dar tempo, mas se me dá mais 2 minutos. Beleza. Cara, tem uma coisa muito maluca. Isso é sobre marketing também, tá? Sim. Porque eu vejo que eles apagam comentários. É uma empresa de sorvete que aí eles vendem falando que sempre tem uma fila enorme. Realmente, eles fazem uns vídeos e sempre tem umas filas ali. É um sorvete Sim. que a base dele é frito. sim, Acho que é em Copacabana. Aí eu eu falei, não pô, conheço, se mas tem aquela parece. fila ali, pô, aquele negócio deve ser super legal, né? E eu já vi vários influenciadores falando dessa fila. Uhum. Aí um amigo meu foi, sabe o que ele me falou? Ah, Que essa fila não é pra você comprar o sorvete. É pra você esperar o sorvete. Aí eu comecei a reparar, porque não é uma fila assim, sabe? Certinha, tipo uma fila de um caixa. É um monte de um gente monte assim de gente espalhada. junto. Aí o negócio é pra você esperar. E eu comecei a reparar que nos comentários ninguém falava isso. Aí uma vez eu vi um comentário. E quando eu entrei de novo já não tinha mais. Eles apagavam aquele comentário. E eles colocam ali em parceria, né? Com a pessoa, assim, Pois que é, faz. é muito complicado. Eu Você, por não exemplo, quando você é sabia chamado pra disso. uma coisa dessa, assim, o que você faz ali na hora? Se eu tô naquilo ali, É. cara,
Eu trabalhando, no caso? Aham. Já era ou Nunca aconteceu. não aconteceu? Nunca aconteceu, mas não sei, até eu acho que assim, eu não posso, é porque eu não poderia falar daquilo ali, porque tem uma questão É. profissional, mas ao mesmo tempo, né, eu acho também que me queima, É. entendeu? Porque meu amigo falou assim, não é ruim, mas você fica 40 minutos esperando um sorvete. E a fila não é pra comprar. A fila é pra pegar o muito sorvete. complicado. Eu acho que, na verdade, em algum momento alguém na internet vai fazer um vídeo e esse vídeo vai viralizar falando mal É. disso, entendeu? Ah, é. Porque aí todo mundo vai saber que demora. Mas eu acho muito errado eles usarem disso pra virar um marketing. Isso não é Pois é, legal. eles usam isso como marketing. Isso não é Eu legal. achei muito errado também. Entendeu? Isso não é legal. Achei muito errado. Pô, Gabriel, muito obrigado por E- ter vindo aqui. Volte sempre, que Eu acho te que no agradeço. carnaval dá pra falar muita Dá coisa, pra né? gente falar de Porque você carnaval roda bastante. muito, cara. Não, e esse Fiquei ano eu vou impressionado. rodar desde antes. Esse ano eu quero ir em alguns outros eventos em escolas Porque de já samba começa pra aqui em fazer. novembro, né? Novembro É. começa a agitação, Eu né? fui campeão do carnaval na terceira divisão do carnaval, né? Como assim? Ah, porque você saiu? Eu fui criar o conteúdo lá na Intendente, né? Na terceira, não, na quarta divisão do carnaval, né? Rapidinho isso aqui. Eu fui criar o conteúdo lá, e aí alguém simplesmente do nada me chamou e falou: Você quer desfilar? Eu falei. Pode ser, mas você é da escola? Não, me chamaram também aqui. A gente tá, tipo. Meu Deus, chamando. Eles foram chamando. Aí eu fui, desfilei pela União do Parque Curicica, né? Que E aí conversei com o pessoal, né, lá da escola e tal. Uma semana depois ela me manda mensagem: ganhamos o carnaval. Que isso? Esse vídeo é maravilhoso, cara. O vídeo Caraca. da Intendente é maravilhoso. Foi Tem uma lá? coisa- Depois eu vou lá ver. Tá aí Quais são no- as suas redes sociais? É Instagram e que mais? Instagram, tento no YouTube, né? Ainda tô muito longe de ter um canal decente no YouTube. TikTok, Threads, Tudo em e o karaokê. Facebook, né? Mas o I Facebook, com H, né? IH Karaokê. O Facebook já tá meio E caído. tenho Achados Gastronômicos também, que fala sobre gastronomia, e agora tô começando um perfil de viagem, destinos e hospedagem. Ah, Entendeu? e São os três. esse de viagem chama como? Destinos e hospedagens. Ah, Destino de Hospedagem. Pô, legal. Isso aí. Ah, então beleza. Então sigam aí o Gabriel. Porque boas risadas. Por favor. E realmente, você que não é do Rio e quer. Como que é um carioca? É o Gabriel. Muito Gabriel. obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.